Oi gente, voltamos aqui agora com o arcadismo no Brasil, mas antes dê o seu link, compartilhe o vídeo, faça um comentário e siga-nos nas redes sociais, tá bom? A gente vai ver agora o arcadismo brasileiro que começou em 1768, tá bom? Lembra que é sempre assim, nesses períodos, filosofia, arte, literatura. Começa lá na Europa, vai para Portugal e de Portugal vem para o Brasil, tá bom? O arcadismo no Brasil, ele teve o seu marco inicial em 1768, tá? Com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, tá? E também com a influência da fundação da Arcádia Ultramaria, em Vila Rica, tá? O arcadismo no Brasil ele concentrou-se mais em Vila Rica, hoje Ouro Preto, e Minas Gerais. Minas Gerais estava bombando com o ouro, tá? Foi da onde mais saiu o ouro, por isso que tem o nome do estado é Minas Gerais, tá bom? E com essa influência, Minas era o foco, era o centro. Lembra que já era o foco um pouco do barroco, depois se tornou o foco também aqui do arcadismo, tá bom? Esse estado cresceu demais, só que acontece assim, houve também a expulsão dos jesuítas. Lembra que com o arcadismo, eles começam lá na Europa, tá, a ter um estado laico. Aqui também, eles expulsam os jesuítas do Brasil, o que houve uma perda tremenda para a educação, porque os jesuítas, eles que ensinavam os índios, vinham catequizar, e com isso eles criavam colégios, e os colégios levavam não só índio, mas outras pessoas também, tá, outras famílias levar as crianças. Quando a expulsão dos jesuítas e o Estado se torna laico, o Estado assume tudo isso. Só que o Estado português não tinha condição. Então houve um prejuízo enorme para a educação no Brasil, tá? O prejuízo foi muito grande, porque eles expulsaram os jesuítas cuidavam de muitos colégios, tinha muita redução, tinha muitas coisas que eles faziam, tá? Tem gente que critica demais, mas se a gente tem que tentar entender o período, o momento que está vivendo, a época que está vivendo. Os jesuítas foram muito importantes para o país, tá? Para o Brasil. E com a expulsão dele, tem muita coisa que ficou largada. Tá? A gente sabe que até hoje, coisas que se põem na mão do governo, não anda, tá? Não vai, tá bom? E esse movimento aqui, o arcadismo no Brasil, recebeu influência de outros movimentos intelectuais, principalmente o iluminismo. O iluminismo está bombando na Europa, alguém que vai para lá ou alguém que vem de lá para cá, traz essa influência, traz esses pensamentos também para cá, tá bom? Em Minas Gerais tem o ciclo do ouro, tá? Por isso que Minas era o centro econômico do país, tá bom? Então o ouro era todo levado lá para a colônia. Por conta disso, houve os movimentos que culminou na Inconfidência Mineira, que era contra a derrama. Derrama foi um pagamento de imposto. Minas estava, as minas que tinha em Minas, né? Desculpa o pleonasmo, mas as minas que tinha em Minas, elas começaram a perder um pouco do ouro. Não tinha mais tanto ouro como se pensava antes, né? Então, com isso, baixou os impostos, e aí o governo mandou, tá? O governo, quando eu falo assim, a metrópole, a coroa, mandou que se cobrasse imposto, nem que tivesse que tirar coisas das casas das pessoas. Tinha que se fazer. E aí, esse movimento, a burguesia, tá? A elite, vamos dizer, a elite mineira era contra, e aí veio a ideia da Confidência Mineira. E dentro da Confidência Mineira, houve alguns dos poetas ácades. Então você tem Manuel Antônio de Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, tá? Só que foi muito reprimido por Portugal, e a gente sabe, o grande Tiradentes morreu, outros foram expulsos, assim, foram exilados em outros lugares e morreram lá. A gente vai ver isso aqui, que alguns poetas morreram fora desse país, tá? Principais autores ácades, a gente tem Cláudio Manuel da Costa, tá? Nasceu em Vila do Ribeirão do Carmo, que hoje é Mariana, lá em Minas Gerais, tá bom? Faleceu em Vila Rica, ele que escreveu a obra que deu início
ao arcadismo no Brasil, que é Obras Poéticas, 1768, tá? Que inaugurou, e o pseudônimo dele, lembra que eles usavam o pseudônimo de pastores, era Gloucester Saturnio, tá? Eles usavam pseudônimos de pastores gregos, tá bom? Basílio da Gama, poeta que nasceu em São José do Rio das Mortes, atual Tiradentes, também em Minas Gerais, morreu em Lisboa, Portugal, foi poeta, e o grande nome foi Uruguaia. Uruguai. Uruguai não. Uraguaia. Está escrito errado. Uraguaia. Tá? Que ele fez 1799 e 1769, e esse era uma crítica aos jesuítas, tá? Era uma crítica aos jesuítas que ele fazia. O pseudônimo dele era Termindo Cipílio, tá? Cada nome, né? Estranho. E ele é patrono da cadeira número 4 da Academia Brasileira de Letras, tá bom? O outro, ó, Tomás Antônio Gonzaga, ele era filho do Dr. João Bernardo Gonzaga, nasceu em Porto, em Portugal, mas mudou-se para Recife na infância, formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra e também participou da Inconfidência Mineira, foi mais um. Faleceu na ilha de Moçambique, onde havia sido exilado. Alguns dizem que ele se suicidou, alguns dizem que não, que ele se matou, que não foi o que fizeram ele se suicidar, né? Mas sua obra mais famosa, Marília de Disseu e Cartas Chilenas, tá? Essas duas obras normalmente caem no Enem, tá bom? Que são poemas satíricos e críticos à sociedade, tá? Seu pseudônimo Arcade era Dirceu, por isso que Marília de Dirceu, esse poema, tá bom? O outro grande nome, Manuel Inácio da Silva de Alvarenga, nasceu em Ouro Preto, tá? Antiga Vila Rica, morreu no Rio de Janeiro. Esse era de origem pobre, tá? Um filho de mulatos, mas ele fez direito pela Universidade de Coimbra. Então ele veio de origem pobre, mas ele cresceu. Ele publicou o poema O Desertor em 1774 em Coimbra, em que ele satirizava e criticava os costumes da época que as pessoas viviam, tá? Outro grande nome é Santa Rita Durão. Santa Rita Durão, ele nasceu em Cata Preta, também hoje faz parte de Mariana, tá? Anterior à Vila, em Minas Gerais. Faleceu em Lisboa, tá? E Portugal. Ele se formou, ele foi doutor em filosofia e doutor em teologia pela Universidade de Coimbra. Ele era religioso, orador, poeta, tá? Foi um dos precursores do indianismo. E ele fez uma grande obra que é praticamente uma epopeia, que é o Caramuru. É um poema sobre o descobrimento no Brasil. É um poema muito interessante sobre isso. Tá? O arcadismo no Brasil, ele se firmou em Minas Gerais, o foco é Minas Gerais, mesmo o arcadismo como o barroco, né, é em Minas Gerais, porque era nessa época Minas é que explodia, Minas é que tinha dinheiro, a elite mineira, por conta disso tudo, a coroa portuguesa teve um olhar muito forte para Minas Gerais, tá, por conta do ouro, mas com o tempo foi passando isso aí também, tá bom? Mas o arcadismo forte foi em Minas Gerais, assim como o barroco, lembra disso nos momentos que você estiver fazendo alguma prova, alguma coisa no Enem. Tá? Minas Gerais é o foco do barroco. Do barroco não, do arcadismo. E aqui a gente termina o arcadismo no Brasil. Ao próximo a gente vai falar do romantismo. Tem um abraço para vocês e até a próxima, pessoal.